Olá, olá, queridos amigos, irmãos da nossa casa, Círculo da Luz, todos os demais simpatizantes. Hoje estamos estreando uma maneira nova de fazer exposições, né? Não estamos lá na casa, na nossa querida casa, Círculo da Luz, mas por força dos acontecimentos do coronavírus, é importante que nós possamos respeitar as orientações das autoridades sanitárias e compreender do ponto de vista espiritual o momento que nós estamos passando e evitar aglomerações, e mesmo assim a casa segue fazendo as suas atividades de forma virtual, alguns poucos atendimentos isolados também, e nós estamos aqui para contribuir. Vamos fazer hoje uma exposição sobre o homem no mundo. Vamos fazer de uma forma mais breve, quase como se fosse um evangelho no lar, para que nós possamos continuar professando a nossa fé e a nossa confiança irrestrita em Deus e em Jesus, pastor que sabe nos conduzir. Esse item, o homem no mundo, ele está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo é um capítulo muito importante, assim como todos, né? Mas ele nos começa dizendo assim: sede perfeitos. Quer dizer, então, é uma exortação do nosso Senhor Jesus que nos convoca a tentarmos sermos perfeitos. E aí nós vamos entender que ele começa com essa passagem que está em Mateus, capítulo 5, 44, que é: amai os vossos inimigos, fazei o bem por aqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, os pagãos não fazem o mesmo? Portanto, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai que está no céu. É claro que nós vamos entender que essa perfeição ela é relativa, porque só Deus é perfeito, né? Nós, como espíritos, ainda temos uma longa caminhada para chegarmos à nossa plenitude. Nós não teremos a perfeição de Deus. É que Jesus queria nos dizer que nós temos esse potencial divino de nos tornarmos perfeitos. Então essa é a... E além do mais, a questão do amar os vossos inimigos é uma das frases que mais me chama a atenção de tudo aquilo que Jesus falou. Porque a gente começa a perceber que a nossa missão na Terra é o amor, é a caridade. Mas o amor em grau tão elevado e tão sublimado que chega a amar os nossos adversários, né? Orando por eles, praticando o bem, esquecendo as ofensas. Então, o amor que Jesus propõe é um amor num grau muito mais elevado, que é aquele que ele sente por nós. Então é esse tipo de perfeição que nós estamos fadados a chegar, e quanto mais nós cultivarmos essas nossas virtudes através de um bom comportamento, nós vamos chegar mais próximos dessa perfeição. Também é nesse capítulo que Allan Kardec coloca a passagem sobre o homem de bem. Normalmente, aquelas pessoas que falam que são homens de bem não são exatamente homens de bem. Porque para ser um homem de bem, Kardec nos põe assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Tem fé no futuro, deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem sua permissão nada acontece
e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma, e retribui o mal com o bem. E assim Kardec continua exaltando as virtudes que são necessárias para as características de um homem de bem. Então isso é para nós continuarmos pensando. E aí no fim desse capítulo 17, que é o Sede Perfeitos, que tem todas essas informações tão importantes do mundo superior, Kardec acha por bem colocar essa passagem do Espírito Protetor, chamado O Homem no Mundo. Veja então que ele não está falando do homem, o homem do mundo, mas o homem no mundo, inserido no mundo. O que já nos dá a ideia de que somos espíritos momentaneamente encarnados. Por isso estamos no mundo sem pertencermos a esse mundo, na verdade. Porque o nosso mundo é a pátria espiritual. Então, nós lembramos aqui do padre jesuíta francês Pierre de Chardin, acho que é assim o nome dele. Ele tem uma frase muito famosa que diz: não somos seres humanos experimentando uma experiência espiritual, vivendo uma experiência espiritual, mas somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, mesmo ele, que era um padre católico jesuíta, já fazia esses pensamentos sobre a espiritualidade, dizendo que nós não somos seres humanos vivendo uma vida espiritual. Somos seres espirituais vivendo essa passagem. E através da reencarnação nós vamos perceber que já tivemos várias dessas passagens. Mas cada uma delas é muito importante, porque é aqui, no corpo de carne, encarnados, é que nós vamos testar se nós estamos compreendendo a mensagem de Jesus, o Evangelho do Cristo, e estamos praticando esse Evangelho. É isso que o Espiritismo nos propõe. Então, alguns irmãos falam de óculos do Espírito. Quer dizer, quando você tem essa visão que você está no mundo, mas você não pertence a esse mundo, que a nossa essência é espiritual, nós começamos a relativizar tudo que acontece na nossa vida. Então as coisas, os problemas, inclusive, não ganham aquela proporção de quem não tem fé, de quem não tem essa visão. Mas quando você põe o óculos do Espírito, você percebe, não, esse problema, essa situação na minha vida me foi colocado para que eu possa compreender e para que eu possa crescer espiritualmente com isso. Então, tudo na vida, os problemas de família, os problemas de saúde, os problemas no trabalho, todas as questões, inclusive essa questão aí do coronavírus, do Covid-19, passa a ter um outro olhar, O que Deus está querendo me dizer com essas coisas, O que eu devo aprender ainda, porque estamos em evolução, Então, assim, lendo o que os Espíritos nos dizem, nesse capítulo, eu vou me permitir, um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, pois, os vossos corações. Não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e de justiça. Então, a mensagem do Espírito Protetor começa assim, dizendo para que nós procuremos elevar o nosso pensamento e o nosso sentimento, porque nós estamos sempre pedindo a proteção divina, e dos espíritos, dos anjos, dos santos. Mas nós devemos fazer o exercício de nos elevar espiritualmente até eles. Então a orientação começa por nos incentivar a isso,
para que nós tenhamos sempre com a comunhão com o alto, para que eles também possam nos ajudar nessa nossa caminhada terrestre. Inclusive, Joana de Ângeles, e em alguns momentos, a gente sabe que ela teve participação também no Evangelho segundo o Espiritismo, e muitas vezes se assinava como espírito protetor, talvez, e essa mensagem é assinada por um espírito protetor. Ela diz o seguinte: sem uma visão espiritual da existência física, a própria vida permaneceria sem sentido ou significado. Sem a visão espiritual da vida, né? Então, assim, ó, quem vive uma vida muito materializada não consegue compreender, não consegue se elevar ao padrão necessário para o crescimento espiritual, né? Se a gente se deixa absorver pelos problemas, pelo trabalho, pela busca do dinheiro, pela busca do prazer, a gente acaba não vivendo a plenitude das coisas que nós viemos aqui encarnar para aprender. Então é isso que a Joana de Ângeles está nos falando. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade onde estáis condenados a viver. Não, vivei com os homens da vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Então, assim, ó, aí começa a amenizar a mensagem. Não entendam, nós encarnados, que os espíritos nos exortando sempre a permanecermos em contato com o alto, em comunhão com Deus, eles estão nos convocando a viver uma vida lúgubre, né? Uma vida cinzenta, uma vida pacata, sem emoções, reservada demais. Não, ela diz, vivais como vivem os homens da sua época. Então, nós temos que viver pela lei de sociedade entre os homens. Temos que usar o WhatsApp, temos que usar o computador, temos que ir em festas, né? Porque Jesus também ia na festa de casamento, nas festas da Páscoa. Ou seja, não devemos nos ausentar do mundo pela lei de sociedade, né? Não adianta também nós termos uma reviravolta no nosso pensamento e acreditarmos que nós somos seres espirituais e a verdadeira pátria é a espiritual, então eu vou viver no suplício. Eu vou me isolar, não vou quase me alimentar, vou viver só em pensamento, só em meditando. Não, os espíritos já nos dizem que não é para se isolar, para se insular. É no entrechoque da sociedade que nós vamos, né, nos conflitos individuais, coletivos, é que nós vamos crescendo e nos testando, né? O nosso espírito, a nossa paciência, o nosso perdão, o nosso amor, a nossa caridade, né? Então, assim, fica um conselho. A vida espiritual é verdadeira, sim, mas a vida terrena é muitíssimo importante. Cada minuto da nossa vida encarnado, nós temos que agradecer ao alto e aproveitar. Essa é a mensagem, né? Aí continua. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura a do herdeiro do céu, que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Portanto, vivamos de consciência limpa. Queremos ir na festa? Vamos. Mas não precisamos beber em exagero, né? Não precisamos fazer coisas que nós vamos nos arrepender, né? Queremos andar na moda, vestir uma roupa jovial? Podemos. Queremos usar uma joia? Queremos viajar? Queremos desfrutar dos prazeres do mundo? Sim, devemos ser homens e mulheres do mundo, mas sempre com o coração puro, com a consciência tranquila, que não estamos invadindo o direito de ninguém e nem corrompendo, contrariando as leis divinas.
sempre com o coração puro, com a consciência tranquila. Então, prossegue. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelires os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador, que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador, e lhe peçais num arrobo da alma, ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluirdes. Em tudo o que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, que é Deus, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. O coração sempre em Deus, desde quando deitamos, desde quando acordamos, quando nos alimentamos, em tudo o que fizermos na nossa vida, em cada obra que Deus nos permite fazer, né? Pedindo sempre a proteção, o amparo espiritual. É esse o objetivo da mensagem. Porque qual é o nosso objetivo, então, da nossa encarnação? É o dinheiro? É o trabalho? É o prazer? É a diversão? Então a gente percebe que nesse mundo cada vez mais consumista e materializado, as pessoas procuram só diversão. As pessoas procuram viver sempre num fim de semana eterno, bebendo, se drogando, fazendo sexo sem responsabilidade, só curtindo a vida. Isso é importante? É, porque existe a lei do trabalho, existe a lei do repouso, mas sempre com o coração puro. Nós temos uma missão na Terra, nós temos uma tarefa na Terra. Por isso Jesus nos exortava, sede perfeitos. E o caractere marcante da perfeição aqui é a caridade, que é o amor em movimento. Aí termina assim: a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Então ninguém está livre de poder prestar a caridade, mesmo que não tenha dinheiro. Nenhuma caridade teria a praticar o homem que vivesse isolado. Unicamente no contato com seus semelhantes, nas lutas mais árduas, é que ele encontra ensejo de praticá-la. Aquele, pois, que se isola, priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de se aperfeiçoar, não tendo de pensar senão em si, a sua vida é de um egoísta. Então, assim, o Datafolha, em certa vez, fez uma pesquisa perguntando aos brasileiros em todas as capitais: você acha que o trabalho voluntário é importante? 90% responderam sim. E você pratica a caridade, o trabalho voluntário? 80% responderam não. E aí o entrevistador pergunta: por quê? Pela falta de tempo. Então, será que Deus não tem relógio? Então, será que Deus nos concedeu essa nossa existência para que a gente só consumisse ela no trabalho? Ou no lazer? Ou só na família? Todas essas coisas são importantes. O trabalho é uma outra lei, a família, o amor é outra lei. Agora, entre meio a tudo isso, a única maneira de evoluirmos espiritualmente é praticando o amor e a caridade no seu grau mais elevado. E termina a mensagem: não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, os espíritos, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso vos silicieis e cobrais de cinzas. Não. Ainda uma vez vos dizemos: ditosos sede segundo as necessidades da humanidade, mas que jamais na vossa felicidade entre um pensamento ou um ato que o possa ofender, ou fazer-se velho o semblante dos que vos amam e dirigem. Deus é amor, e aqueles que amam santamente ele os abençoa. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Então, queridos irmãos, vamos estar no mundo sabendo que não pertencemos a esse mundo. Estamos aqui de passagem. Vamos colocar o óculos do Espírito
enxergando cada momento, mesmo os mais difíceis da nossa existência, por exemplo, esse que estamos passando agora, como um momento de exercitarmos a fraternidade, o perdão, a caridade, o auxílio, enfim, a caridade. Muito obrigado, muita paz e muita luz.